Essa é uma postagem muito acessada, tá? Nós temos cerca de 110 mil visualizações, tá? E ela diz respeito à pressão em botijões de gás de cozinha. Tá? E a pergunta é diferente a pressão num botijão de 13 quilos e num botijão de 45 quilos? Tá? Então, vamos lá. Bom, há pouco eu já chamei a atenção, né, de que uh, se existe convivência entre líquido e gás, né, então o gás que está lá dentro é vapor, né, e essa coexistência das duas fases num recipiente fechado, como, por exemplo, um botijão de GLP, tá? Ela se dá numa pressão muito específica, que é chamada pressão de vapor saturado da substância, que é uma característica da substância. Então, se a gente sabe que estão convivendo em equilíbrio as duas fases dentro de um botijão, que é o caso dos nossos botijões de GLP, né? De GLP, isso é possível porque a pressão lá dentro é exatamente igual à pressão de vapor saturado. Tá? Essa coexistência só é possível abaixo da temperatura crítica. Tá? Abaixo da temperatura crítica. Bom, há pouco já mostrei essa tabelinha com os pontos críticos. Né? Aqui nos interessa especificamente do propano. Né? Eu vou simplificar a coisa e considerar que num botijão de gás de cozinha a gente tem a propano. Na verdade, pode ter lá uma mistura de propano e butano. Normalmente, o GLP é uma composição de propano e butano que é variável dependendo da proveniência dessa mistura. Mas, por simplicidade, vou tratar como se fosse propano, né? E aí a gente entende que, bom, pode estar líquido porque a temperatura crítica é 97 graus Celsius. Né? E nós estamos com o botijão na temperatura ambiente, portanto, bem abaixo da temperatura crítica. Tá? Aqui nós temos a, a, a curva de pressão de vapor saturado para o propano. Né? Essa é a curva. Né? Se as duas fases estão convivendo dentro do tubo, então nós estamos em cima da linha vermelha. Tá? Se a gente subir a pressão acima da pressão dada pela linha vermelha, a gente passa para o estado líquido, né? Só existe líquido, e se a gente for para baixo, a gente só tem vapor. Né? Mas como lá dentro do botijão existe a convivência dos dois estados, né? Então a gente está em cima dessa linha vermelha. Tá? E aí, né, se a gente imaginar que a temperatura é 20 graus Celsius, né, a gente vai ver que a pressão lá dentro, não importando qual é a quantidade de líquido que tenha lá, desde que exista líquido. Tá? Não importando qual é a quantidade de líquido que existe lá dentro, a pressão deve ser da ordem de 8,5 atmosferas. Tá? Ok? E, bom, mas de repente um botijão desses pode estar numa temperatura mais alta, num clima quente, a gente pode chegar a ter temperaturas da ordem de 40 graus Celsius, né, o que vai levar lá a uma pressão máxima da ordem de 14 atmosferas. Tá? E aí a resposta contraintuitiva, porque as pessoas acham que esses botijões operam com pressões diferentes, né? Se a substância que está dentro do botijão P13 ou do botijão P45 é a mesma, né? Nós teremos a mesma pressão, né? Imaginando também que os dois botijões estejam na mesma temperatura. Né? Ok?
por exemplo, a 20 graus Celsius, não importa se é um botijão P13 ou P45, a pressão, se fosse propano puro, seria da ordem de 8,5 atmosferas. Né? Ok? Na internet a gente até encontra informações sobre as misturas e qual é a pressão de vapor saturado da mistura de propano e butano. Né? Na verdade, a gente nunca sabe o que tem dentro do botijão que a gente comprou, né? A gente não sabe qual é a composição lá, né? Mas deve andar por perto desse valor. Ou seja, a resposta, né, é contraintuitiva, porque as pessoas acham que o tamanho do botijão tem alguma coisa a ver com a pressão que existe lá dentro do botijão. Né? Então, como disse para vocês, essa postagem, né, é muito acessada, né, e ela também deu origem a outras postagens, porque daí vem coisas do tipo assim, mas como é que eu posso saber qual é a quantidade de GLP que tem dentro do tubo? Né? Não é medindo a pressão. Né? Não é medindo a pressão. Né? A melhor forma de saber sobre isso é pesando o tubo. Tá? Porque medidas de pressão não vão nos dar a informação sobre a quantidade que existe lá dentro, né? Porque se ainda tiver um pouquinho de líquido lá, né, a gente está em cima da curva vermelha.